Boa noite a todos, amigos e amigas do canal Abraços Históricos. Hoje nós estamos para falar aqui de uma situação meio que polêmica, né? Polêmica. Lula ou Bolsonaro e a possível construção de uma terceira via que nos dê uma opção sem ser essas duas bipolaridades, Bolsonaro e Lula, Lula e Bolsonaro, né? Às vezes eu chego a pensar, sabe, gente, que a maior diferença entre o Lula e o Bolsonaro é uma barba, né? Ambos são radicais, ambos representam um conjunto de coisas que eu enxergo como radicalidade, né? Lula tentou diversas vezes ser presidente do Brasil, se eu não me falha a memória, foram 3 vezes, e por 3 vezes não conseguiu, até que ele foi eleito, né? E foi eleito, eu digo para vocês, foi eleito numa condição de que o brasileiro não aguentava mais, não aguentava mais. Viu na proposta do Lula e do PT uma esperança de um cara que falava como o povo fala, um nordestino, né, um metalúrgico, e o povo, e a própria classe média também, né, enxergou nele a possibilidade de algo diferente do que vinha acontecendo, 2 governos de FHC, né, e uma falta absoluta de compreensão da realidade brasileira, né? Então o povo enxergou, não sei se vocês lembram, né, que na posse do Lula, a esplanada dos ministérios em Brasília toda lotada, o Lula desfilando em carro aberto, né? Isso nunca vimos em nenhum dos presidentes anteriores que vieram antes dele, né? Tiveram essa recepção, esse calor humano. Então ele entrou no seu primeiro governo com muita esperança do povo, que o povo depositava nele, não é? Muita mesmo. E aí teve o segundo mandato, depois a Dilma, e no seu segundo mandato ela é impeachmentada, entra Michel Temer, que cumpre o mandato na condição de vice-presidente da República, né? E aí vem Bolsonaro, né? Bolsonaro ganha e a mesma cena se repete no dia da sua posse, a esplanada dos ministérios lotada de verde e amarelo, né? Uma coisa linda, né? Só vista pelo Lula, quando o Lula foi receber a faixa presidencial lá na rampa, né? No Palácio do Planalto. Então vocês podem ver que isso é bastante semelhante entre os dois, não é? E o brasileiro maciçamente votou em Bolsonaro, que estava cansado do Temer, mas muito mais cansado dos escândalos de corrupção, do mensalão, do petrolão, né? Do BNDES. E aí todos sabem o que acontece, né? Bolsonaro é eleito porque o povo não aguentava mais tanta corrupção. Bolsonaro conseguiu, eu não digo convencer, eu acho que ele não convenceu ninguém. As pessoas estavam tão cansadas, sabe, de anos e anos de PT, anos e anos de esquerda, anos e anos de roubo, de corrupção, de escândalos, de tomar lá da cá, de clientelismo político. Ninguém aguentava mais. E aí elegem Bolsonaro, né? E eu vejo em Bolsonaro muitas virtudes. A primeira delas é que com Bolsonaro, né, surge
a possibilidade do contraditório que até então não havia, né? Era uma alternância entre PSDB, os tucanos, e o PT, né? Tipo, lá nos Estados Unidos, democratas e republicanos, e aqui era PT, PSDB, PSDB e PT. Todo mundo estava muito cansado disso, né? Na realidade, face uma moeda com duas cara e coroa, né? De um lado um PT, do outro lado o PSDB. Né? E aí Bolsonaro, com pouco dinheiro, sem dinheiro nenhum, né? Rompe isso. Né? Rompe sem horário na televisão, né? Sem horário. Mas eu estava dizendo, Bolsonaro ele possibilitou o contraditório. Né? Até então, não havia, vamos dizer, uma direita que mostrasse a cara. Até então não havia um discurso ou discursos liberais a nível econômico, conservadores a nível mais social, comportamental. Né? Nós temos uma tradição forte de esquerda. Não cabe aqui a gente minuciar isso, porque o meu objetivo são vídeos curtos, eu tenho que ter a capacidade de falar muita coisa em pouquíssimo tempo, né? Mas Bolsonaro já só isso, a possibilidade, o contraditório, né? Esquerda e direita, direita e esquerda, nós temos duas pernas, a direita e a esquerda. Se arrancar uma, a gente cai. Né? Então eu vejo isso como salutar, saudável você ter a direita e a esquerda. Né? Dois polos diferentes, duas concepções de vida, de mundo, de economia, de política, de atitudes. Né? E aí Bolsonaro chega com um discurso de limpeza. Né? Lembra lá atrás daquele presidente que foi eleito, Jânio Quadros, e 6 meses depois renunciou, né? O emblema da campanha de Jânio Quadros era a vassoura. Tinha até uma musiquinha, varre, 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 vassourinha, que era o quê? O discurso de Jânio Quadros era varrer o lixo, varrer a bandidagem, varrer a corrupção. Bolsonaro não se utiliza da vassoura, né? Mas o discurso é parecido, né? Vamos varrer do Brasil o lixo, a corrupção, a bandidagem, né? A expropriação de capitais para fora do país, né? Diversos escândalos políticos e econômicos. Né? E aí Bolsonaro traz isso de novo, né? A possibilidade, eu vi pessoas estudando autores liberais, né? Eu sou professor de história, toda a minha formação foi de esquerda, toda ela, toda. A literatura toda de esquerda eu li, desde Feuerbach, Rosa de Luxemburgo, claro, Marx, Lenin, Trotsky, George Lucas, né? E todos os marxistas aí que vocês possam imaginar. Né? Então, eu conheço bem a esquerda. Li também, obviamente, como professor, os autores liberais, os autores Adam Smith, Ricardo, né? Mas li muito mais os de esquerda, mesmo porque meus professores, 95% eram de esquerda. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro, só por isso, por ter trazido o contraditório, por ter, ao trazer o contraditório, ele mostrou a todos que existe uma outra visão de mundo. Eu acho isso positivo. Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado. Estou dizendo que houve ganhos, sim. Era um discurso único. E agora não é mais um discurso único, não é? Então, eu vejo como muito positivo isso tudo. Deixa eu ver aqui que eu não posso esquecer nada aqui, né? Não sei se vocês sabem como é que começa essa história de direita e esquerda, né? Isso vem lá da segunda metade do século XVIII na Europa, na França, com a Revolução Francesa, na chamada segunda fase da Revolução Francesa, ou fase do terror, ou fase jacobina, né? E
Porque nessa segunda fase, a França era dirigida por uma comissão. Então, os que se sentaram à direita e os que se sentavam à esquerda da tribuna, né? E vem daí, direita e esquerda, né? Por acaso, quem estava sentado à esquerda eram os jacobinos, que defendiam os camponeses, os trabalhadores, né? Os sans-culottes, os desempregados, né? E os girondinos à direita, né? Que defendiam mais a nobreza, mais os abastados, e daí convencionou-se: quem fala a favor do povão é de esquerda, quem fala a favor dos trabalhadores é de esquerda, né? E quem fala pelos empresários, pelas classes mais abastadas de direita. E isso veio ao longo dos anos, chegando até hoje. Foi assim que começou, né? Eu, particularmente, acho muito pobre isso tudo, né? Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro é Lula, né? E aí está toda a imprensa tradicional, né? Nessa rivalidade, nessa polaridade entre esses dois extremos, Lula e Bolsonaro. A maioria da mídia tradicional elegendo Lula e depreciando Bolsonaro, né? Aí vem as mídias digitais, as redes sociais, né? Onde se criou mais ou menos uma espécie de democracia direta, como a era grega, né? Por quê? Porque você tem a resposta àquilo que você fala ou àquilo que você faz de maneira imediata. As redes sociais te respondem, não é? Então, esse negócio também de censurar as redes sociais, isso é coisa de totalitarismo total, né? Totalitarismo. Só os regimes totalitários, né, fazem censura. Uma das características de qualquer regime totalitário é a censura às artes, à comunicação e agora às redes sociais. É pura censura, minha gente, né? É o bem contra o mal, a esquerda contra a direita. Outra característica é o militarismo, né? Como nós estamos vendo aqui no Brasil e em diversos lugares do mundo, né? É Deus e o diabo e Deus, né? O verdadeiro e o falso, a verdade e a mentira, né? E quem somos nós nisso tudo? Um povo sofrido, um povo que paga o pato, né, de péssimos governos anteriores a Bolsonaro e paga o pato também de um governo que enfrenta sérias dificuldades com a crise da pandemia mundial e também pela guerra que está aí, né, a Rússia e a Ucrânia. A inflação é mundial, a crise é mundial e afeta o Brasil, obviamente. Há uma politização disso tudo, né, que está acontecendo, né? Me parece muito mais saudável a possibilidade de uma terceira via, mas não é esses caras que estão aí. Ciro Gomes não tem a menor condição, Simone Tebet, Dória e quaisquer outros, né? Agora, uma terceira via que realmente respondesse aos anseios do povo brasileiro. E não os radicalismos que nós estamos vendo aqui. Não é isso? Me parece que o Lula tem o mesmo discurso de quando começou, né? E o Bolsonaro batendo na mesma tecla. Tá, Bolsonaro, tudo bem, vamos combater o roubo, a corrupção, corretíssimo, né? Mas qual é o seu projeto para a educação no país? Como Lula também, qual é o projeto do Lula? Né? Porque quaisquer coisas que queiramos fazer por esse país passa pela educação. Nós até hoje não resolvemos o problema da educação no país.
Isso é grave, isso é sério. Né? Então, uma terceira via, eu penso que tem que ter teria que vir com um projeto de educação. Um projeto que passe de educação, que seria o quê? Um projeto nacional, mas respeitando as regionalidades. Né? Nós teríamos que ter conteúdos diferenciados, avaliações diferenciadas, um vestibular mais regionalizado. Né? Porque é claro que quem mora em Bagé tem uma realidade diferente de quem está lá em Roraima, quem está no Centro-Oeste, quem está no Nordeste, quem está aqui no Rio de Janeiro. Né? Existem vários Brasis dentro do Brasil. Né? Então, eu penso que a terceira via tem que vir com um projeto concreto de educação. Né? Tem que apontar com uma reforma política profunda, tem que abaixar esses juros, né? Tem que fomentar novamente a produção no país, a abertura de empregos, né? Mostrar ao povo que existe, não um caminho do meio, que isso é besteira, né? Mas que existe uma terceira possibilidade, que existe uma terceira via. Não esses que estão aí. Agora, existe espaço, hein? Existe espaço. Porque eu vi num instituto de pesquisa aí que 30% está indeciso, não sabe. Né? Eu não gostaria de repetir o erro do passado, sinceramente. Né? Então, essa polaridade, né, de direita e esquerda aí, apesar de ser uma coisa saudável, né, mas do jeito que está, né, uma coisa agressiva, uma coisa onde determinadas instituições no país tendem para um lado ou para o outro, né, não me parece correto. Então, eu gostaria de poder votar numa terceira via. Mas qual? Qual? Fica aí a pergunta a vocês e abraços históricos para vocês. Aproveitem a oportunidade, façam um comentário, se inscrevam no nosso canal Abraços Históricos para todos. Uma boa noite. Muito obrigado.